Bom, galera, hoje a gente vai continuar a nossa revisão, tá certo que a gente começou segunda-feira. A gente vai falar agora de multiplicação de números racionais. A gente falou na segunda-feira até sobre a adição e subtração de números racionais na forma fracionária e na forma decimal. Aqui a gente vai falar da multiplicação de números racionais na forma fracionária e na forma decimal. Bom, quando a gente está multiplicando dois números na forma decimal, a gente multiplica eles normalmente, tá certo? Por exemplo, 40,7 vezes 14,12. Você percebe que aqui tem um lugar vazio, onde você vai acrescentar um zero para completar, tá certo? E você vai multiplicar normalmente. Depois que você encontrar o resultado, é que você vai fazer o jogo de sinais, tá certo? Não esqueça disso. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 7, 14, vai a 1. 2 vezes 0, 0. Com 1, 1. 2 vezes 4, 8. 8. Eu disse 8, eu coloquei 4. Enfim. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 4, 4. Beleza. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 7, 28. Vai a 2. 4 vezes 0, 0. Com 2 dá 2. 4 vezes 4, 16. Opa, aqui ficou pequeno, né? Mas eu vou colocar a última linha, que é 0, 7, 0, 4. E a soma disso eu vou colocar aqui ao lado, tá? Como resposta. 0, aqui dá 0, o primeiro número. O segundo número é 4. O terceiro número é 1 mais 7 mais 0, que dá 8. O quarto número é 8 mais 0, dá 8, com mais 8, 16, com mais 0, 16, né? Coloco o 6 aqui e sobe 1. 1 mais 4, 5, 5 mais 2, 7, 7 mais 7, 14. Coloco 4 aqui e sobe 1. 1 mais 6, 7, 7 mais 0, 7. Ixi, vai ficar aqui passando. E aqui, 7, né? O último número. 1 mais 4, 5. Certo? E as casas decimais? Você vai contar os números que tem aqui, ó. 2 aqui no primeiro e 2 aqui no segundo. São 4 números. Então, você tá aqui o número aqui. Da direita para a esquerda, você conta 4 números. 1, 2, 3, 4. Você vai colocar a vírgula aqui no quarto número, entre o quarto e o quinto. Vou colocar aqui embaixo mais organizado, ó. Tá, 574,684. Por que eu não coloco o zero? O zero não é necessário colocar aqui. Lembra que eu coloquei aqui só para tapar o buraco? A mesma coisa, tá certo? Então, a resposta aqui é 574,684. Mas o jogo de sinal, se eu parasse aqui, estava certo? Não, porque ainda falta o sinal. E aqui, ó, menos com mais é menos. Pela tabela lá que a gente fez anteriormente. Lá na adição e subtração, segunda-feira. Então, menos com mais é menos. Então, a resposta aqui seria menos 574,684. Certo? Essa seria a resposta correta. Vindo para cá, como é que a gente iria fazer, né? Multiplicando. Aqui a multiplicação de frações, certo? Não vai ter nenhum problema relacionado a denominadores diferentes. Você vai só multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Colocando aqui, ó, a fração, você vai ter, ó, 2 vezes 4, 8. 5 vezes 7, 35. E os sinais, não esqueça do sinal, tá? Ó. Menos com menos, mais. Certo? Lembrem-se lá da tabelinha, certo? Que eu fiz lá no vídeo de adição e subtração segunda-feira.
que com menos, quando eles eram multiplicados, dava mais. Então aqui, ó, como não dá mais para simplificar, essa é a resposta final. Beleza, gente? Agora eu vou passar para divisão de números racionais, que é um pouquinho mais complicado quando a gente fala na forma decimal, mas que a gente vai tentar tirar de letra, tá certo? Bom, passar para ela. Chegando agora à divisão de números racionais, a gente tem na forma decimal e na forma fracionária. Como é? A gente tem aqui, ó, sinais diferentes. A gente vai fazer esse jogo de sinais depois que você fizer a divisão, tá certo? Então vamos colocar aqui ao lado, para não ter perca de espaço, colocar aqui ao lado a divisão, ó, 48,6 dividido por 6,2. Ah, professor, tem vírgula, o que eu vou fazer? Olha aí, ó. Quantos números tem depois da vírgula em ambos os números? Só um, né? Então você pode tirar aqui, ó, a vírgula e deixar o número 486 dividido por 62. O resultado dessa divisão será o mesmo resultado da divisão de cima, com vírgula, tá certo? Não terá distinção nenhuma. Vamos lá, né? Se eu pegar aqui no divisor, nós temos dois números. Se eu pegar dois números aqui no dividendo, vai ser menor do que o divisor. E não pode acontecer isso. Então eu vou ter que pegar os três números, certo? De cara logo. 486 divididos por 62. O que vai dar? Beleza? Eu vou ter que procurar um número que multiplicado por 62, desculpa, se aproxime de 486. Aqui a gente pode colocar para testar ao lado, tá certo? Ó, 7 vezes 2 dá 14. Sobe 1, não é? 7 vezes 6 dá 42. Com 1, 43. Olha aí. Se aproximou bastante, né? Se eu colocasse vezes 8, iria passar. Beleza? Por pouco, mas iria. Então, vamos colocar aqui, ó, 7, né? Subtraindo aqui, ó, 434. Vai dar o quê, ó? 2, 5, 0. Vejam que passou, né? Se eu tivesse colocado o 8 aqui, iria passar. E agora, 52 é menor que 62. O que a gente faz? Vírgula 0. Agora é 520. Poxa, 520. O que eu vou fazer, né? Multiplicar 62, ó, por 8. 62 por 8 dá quanto? Ó? 8 vezes 2 dá 16. Sobe 1. E 8 vezes 6 dá 48. Com 1, 49. Olha aí, ó. 496 a resposta. Vejam aí, ó. Certo? Então, eu vou subtrair aqui, ó. 496. Opa, 6. Olha aí, 496. Subtraindo aqui, ó, eu vou ter o que? 4, 2, certo? Beleza? E aqui, 0. 24. Resultou 24. O que a gente faz? Acrescenta o 0. Ah, professor, você não vai botar outra vírgula? Não vai botar uma. Em qualquer número só tem uma vírgula. Você não pode colocar duas vírgulas num número só. Então, já está aqui ela. A gente não precisa mais. Só acrescentar o 0. 240 dividido por 62 dá 3. 3 vezes 62 dá 186. 186. Lembrando, eu não coloquei o 8 aqui. E também não tinha colocado o 3. Olha aí, ó. 3 vezes 62 dá 186. Subtraindo aqui, ó, eu vou ter 4, certo? Vou ter aqui 4. Aí aqui 9, 14 dá 5. E aqui 0. 54 agora divididos por 62 não dá.
Acrescenta 0. Beleza? 540. Será que dá para colocar 9? Ou a gente vai ter que colocar 8 novamente? Vamos lá, ó. Vamos tentar. 62 vezes 9. Vai dar quanto? Ó? 9 vezes 2 dá 18. Sobe 1. 9 vezes 6 dá 54. Com mais 1, 55. Olha, passou. Então é 8 mesmo. 8 tá aqui, ó. 8 vezes 62 a gente já sabe que é 496. Tá aqui, ó. 496. Subtraindo vai dar 4, 5. Beleza? Aqui dá 5. E aqui nada, 54. Olha aí. 54, ó. Novamente, ó. Estão vendo? 54 novamente. Aí daria 8 reticências. Então aqui, essa divisão, certo? De números racionais na forma decimal, teve como resultado 7,8388 e por aí foi. Certo? Professor, e o sinal agora? Opa, sinal, né? Você tá vendo que o 48,6 ele é positivo, não tem sinal, mas automaticamente ele é positivo. E o 6,2 ele é negativo. Menos com mais estão sendo divididos. Lembra que eu falei que aquela tabelinha lá valia só para multiplicação e divisão? Então aqui menos com mais é menos. Então a resposta aqui dessa divisão é menos 7,83888 e por aí vai, né? Que é uma dízima periódica, onde o período é 8 que se repete, ok? Bom, e aqui, ó, como é que a gente vai fazer isso quando é fração? Como é que a gente vai dividir frações? Bom, divisão de frações a gente tem uma regrinha, eu falei lá no vídeo anterior, que tem a explicação de divisão, certo? Aqui o que a gente vai fazer? Repete a primeira fração, repete-se a primeira, e multiplica pelo inverso da segunda. Olha aí. O inverso, tá? O inverso você vai inverter aqui a fração. Não tem nada a ver inverter sinal, tá certo? E aí o que a gente vai fazer? Da mesma forma, ó, multiplicar, ó, numerador com numerador, denominador com denominador. Aqui dá 40 em cima. E aqui embaixo dá 28. E o menos com menos dá mais. Opa, professor, aqui dá para simplificar. Dá assim, ó. Então a gente simplifica por 2 aqui e por 2 aqui. Vai dar o quê? Aqui vai dar 20. E aí embaixo vai dar 14. Professor, ainda dá para simplificar. Dá. Por 2. Por 2. Colocar aqui embaixo, ó. Vai dar o quê? 10 em cima. 7 embaixo. Agora aqui parou. Certo? Não dá mais para simplificar aqui. E essa é a nossa resposta, tá certo? Como essa daqui era a nossa aqui. Ok? Então, gente, percebam que esse daqui é mais complicado quando você tem na forma decimal. Na forma fracionária é bem simples. Vocês estão vendo aqui que a gente inverte para virar uma multiplicação. E aí se torna facílimo. Tá certo, galera? Bom, agora a gente vai para o último tópico, que é potenciação de números racionais, para nossa revisão finalizar, tá certo? Galera, potenciação de números racionais. Temos na forma decimal, na forma fracionária. Como sempre, a gente tem que mostrar as duas formas para vocês verem, né? Não ser pegos de surpresa. Bom, potência. Lembra que a potência é aquela multiplicação que um número se repete, né? E esse número que se repete, quantas vezes ele se repete? É o expoente. E o número que está repetindo é a base, certo? Então aqui, ó, nesse caso aqui, ó, ele pediu para você repetir uma multiplicação 3 vezes com esse número aqui, ó. Então vai ficar, ó, menos 1,3 vezes menos 1,3
vezes menos 1,3. Essa é a potência. Ele pediu 3 vezes, tá aqui, ó, 3 vezes. Bom, a regrinha que eu falei no dia da explicação desse vídeo é que quando um número é negativo e o expoente for ímpar, o resultado é negativo. Quando o número for negativo e o expoente for par, por exemplo, 2, 4, 6, aí ele vai virar positivo, tá certo? Mas nesse caso, aqui ó, o expoente é ímpar, o número 3 é ímpar, então ele vai continuar negativo. Ah, professor, e a resposta? Vamos multiplicar, ó. 1,3 vezes 1,3 vai dar quanto? 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 1, 1. Soma isso tudo aí, ó. Vai dar o quê? 9, 6, 1. Dois números depois da vírgula, 1, 2. 1,69. Então, esse resultado aqui dessa multiplicação deu 1,69. Agora, 1,69 você multiplica por 1,3, ó. 1,69 vezes 1,3. Professor, e a vaga que tem aqui, ó, esse vão vazio, coloca-se o zero. O que a gente vai fazer agora? O zero aqui a gente coloca aqui ao lado, ó, porque ele vai ser o último número, tá? E aí a gente coloca, multiplica aqui, ó. 3 vezes 9 dá 27, vai a 2. 3 vezes 6, 18, com 2, 20, vai a 2. 3 vezes 1, 3, com 2, 5. E esse daqui? A gente já não coloca aqui embaixo do 7, a gente coloca embaixo do 0, tá? Ó. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. E soma. 0, 7, 9, 11, vai a 1, 2. Quantos números depois da vírgula? 4. Se são 4, você conta da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 4. 2,197. Então, é 2,197 negativo. O resultado da potenciação de números racionais na forma decimal. Tá certo? Pensem nisso. Lembre-se que quando ele for negativo, você tem a regrinha, tá certo? Quando ele for positivo, você não precisa dessa regra, tá bom? Por exemplo, aqui no nosso segundo exemplo de frações. Eu vou colocar aqui abaixo, ó. 3 sobre 8 vezes 3 sobre 8. Como assim, professor? Não é potência? O expoente não é 2? Então eu tenho que repetir uma multiplicação 2 vezes. E qual é o número que você multiplica? A base, que é 3. Ó. Então, é 3 sobre 8 vezes 3 sobre 8. Certo? E qual é que vai ser o resultado? Simples. 3 vezes 3, 9. 8 vezes 8, 64. Essa daqui é o que? É a fração resultante da potenciação desse número racional na forma fracionária. Dá para simplificar isso aqui? Dá não. Então, ó, resultado é esse. Tá certo, galera? Então, ó, lembrem-se, prestem bastante atenção. O conteúdo é simples, mas ao mesmo tempo tem algumas complicações, porque tem contas a se fazer, tem regrinhas a se utilizar. Então, percebam, não são questões difíceis, são questões que só precisam da sua atenção, tá certo? Voltem agora lá pro grupo, tá? Para vocês mandarem aqui as fotos para mim, tá certo? Do que vocês copiaram, suas dúvidas também. Eu espero que vocês estejam anotando essas dúvidas para me perguntar. E também, né, vamos tentar fazer alguma atividadezinha para praticar, para na hora da prova tá tudo tranquilo. Tá certo, gente? Grande abraço, tô esperando vocês no grupo.